O Vasco ainda está buscando outros nomes, mas eu sei que é difícil dizer isso para o torcedor, mas com paciência para não errar. O Vasco ainda não é um clube nadando em dinheiro. Ainda não é. Negocia para ser um clube com grana, com um bom investidor do seu lado. A janela vai até março, estendida por conta do calendário diferente do futebol brasileiro e praticamente do futebol sul-americano por conta da Copa do Mundo no meio do ano, Estados Unidos, Canadá e México. O Vasco vai mapeando as prioridades, mas vai mantendo o seu elenco, renova o Puma Rodrigues, faz uma renovação do uruguaio, faz a renovação do Carlos Cuesta também, que é um jogador que o Vasco se interessou em ficar. Então, ambos renovados, são jogadores que se mantêm no elenco e, dessa forma, por serem manter no elenco, trazem aí uma tranquilidade para que o Vasco busque novos atletas para a sequência do ano. E aí vai começar a observar um certo número de jogadores e a função está a cargo desse treinador. Aliás, parabéns à assessoria de comunicação do Vasco, a fotografia do Vasco, por essa foto maravilhosa, do Fernando Diniz hoje no treino. Então essa é uma das prioridades do Fernando Diniz, que inicialmente conseguiu, como eu disse, ter seu elenco completo, com jogadores que disputaram até o final do ano as competições, o Campeonato Brasileiro e principalmente a Copa do Brasil. Isso já foi um ganho bastante grande. E ele recebeu hoje 2 estrelas do Vasco, 2 jogadores importantes que estavam ausentes ontem na reapresentação. O Rayan ganhou mais um dia, estava em lua de mel em Paris, e o Felipe Coutinho foi para Portugal, deu um problema no voo, mas acabaram chegando hoje. Coutinho e Rayan são 2 jogadores muito importantes nesse trabalho do técnico Fernando Diniz. Diniz que vai preparar esse time para o jogo com o Flamengo, dia 21. Inicialmente, é essa a ideia, é de colocar o time principal contra o Flamengo, dia 21. Tem um jogo no meio do caminho aí, dia 25, contra o Boa Vista, mas é fora, em Saquarema. Provavelmente não vai utilizar o time principal, mas fará esse jogo do Flamengo como uma preparação, como um grande treinamento para o jogo do dia 28 contra o Mirassol. E alguns jogadores vão ser aí testados a miúde. Gente grande que precisa mostrar serviço, porque senão pode ter vindo com fama, pode ter vindo um dia com muita pompa e circunstância, foi emprestado e voltou. O torcedor pode gostar, o torcedor pode não gostar, pode ser cria da base do Vasco, mas esses jogadores aqui terão, eu diria que uma chance agora de mostrar serviço. A gente está vendo aí o Juan Esforza, que é um jogador que eu diria que mesmo jogando um bom futebol, dificilmente vai ficar no Vasco. O Juan Esforza vai passar para outro clube. O próprio staff do jogador não vê no Vasco futuro para ele, a não ser que ele encante o técnico Fernando Diniz. O Benjamin Garré, da mesma forma, o staff do jogador pensa em buscar novos ares, não vê em Fernando Diniz um técnico que vá oportunizar muito a carreira dele, mas ele tem contrato, foi contratado em janeiro do ano passado e é um jogador que vai ser observado. Difícil, porque o Diniz deu algumas chances para ele no ano passado e a coisa acabou não andando. Max Domingues, jogador que foi contratado na janela de 2024, do meio do ano, também não foi bem, mas é um jogador que tem características que o Fernando Diniz gosta, porque ele joga em mais de uma posição. Mas vai ser observado, o que não dá nenhuma certeza, nenhuma garantia de que vá permanecer. E esses 2 abaixo são 2 jogadores da base do Vasco, já profissionais. Um é o Estrela, que é um jogador que teve uma lesão braba, tinha que fazer a lesão no joelho dele, que saía do lugar toda hora. Foi em 2024, ele ficou fora do final do Brasileiro de 2024. E em 2025 não jogou, foi oscilando, foi para um lado, foi para o outro, foi para cá, foi para lá, e acabou não indo. E agora, ou vai ao racha. Se não for bem, provavelmente vai ser emprestado, não deve ficar. É uma pena, porque é um jogador extremamente talentoso, mas
E o JP, que talvez desses todos aí seja o jogador com assim mais chances, porque ele acabou indo para o Avaí disputar uma segunda divisão. Não foi mal, mas também não foi. Mas jogou um bom futebol. O Avaí acabou não subindo. E o JP é uma expectativa, porque é de uma posição que o Vasco está carente, a volância ali, jogando como segundo volante, mas precisa mostrar jogo, porque começou até bem, ainda nas mãos de Ramon Dias, mas depois não foi, não andou, acabou não seguindo um diapasão, caiu muito de rendimento, parecendo cansado, sentindo o ritmo de jogar partidas profissionais. Então, esses 5 jogadores estão aí passando por um crivo, é quase como se fosse um vestibular do técnico Fernando Diniz. O Diniz ainda não tem, por parte da direção, a certeza, ainda, pelo menos por agora, de altos investimentos, mas a direção trabalha nos bastidores já pensando em possibilidades de verbas que possam vir. O Vasco negocia, sim, com um novo investidor para a SAF, que é algo que o Vasco busca ser o mais célere possível, e a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. O Vasco tem receitas que podem ser usadas, recorrentes, tem até o empréstimo DIP, que pode já virar, quem sabe, dependendo do trâmite, uma situação envolvendo um empréstimo ponte, negociações que ainda demandam tempo, mas a janela é até março. Então o Vasco negocia sim jogadores, como a gente informou aqui, a questão do John Arias, houve um interesse, há um interesse, claro que não é uma negociação fácil, mas o Vasco buscou interesse. O próprio Meia, o camisa 8, que a gente confirma, o Vasco abriu negociação com um jogador, como qualquer jogador grande, não é algo que vai, num estalar de dedos, resolver, mas é uma negociação que o Vasco está em curso. O Vasco, sim, procurou entender a situação do zagueiro Nicolas Otamendi, que tem contrato com o Benfica, não vai sair agora, mas fica livre no meio do ano. Então o Vasco também pensa grande, mas talvez pense grande para não anunciar agora, ainda dependendo de uma responsabilidade que o Vasco tem de pagamentos. O Vasco entra, a partir desse mês de janeiro, é um assunto que também a gente vai falar no transcurso do News, debaixo de uma responsabilidade de cumprir a recuperação judicial. Qualquer deslize pode levar o Vasco à falência. Então precisa cumprir, é prioridade isso. O que não impede o Vasco de buscar receitas alternativas, buscar dinheiro para poder fazer maiores investimentos. Mas nesse instante, o que está se passando para o Fernando Diniz é: a gente vai trazer jogadores dentro do modelo do Admar Lopes, de empréstimo com opção de compra, como foram Andrés Gomes, Carlos Cuesta, Robert Renan, agora a situação do Johan Rojas, é como o Vasco está tentando também o Alan Saldívia, e dá uma olhada nessa rapaziada aí que voltou, ver se tem alguém que possa, porque a preocupação maior é ter um elenco. O time principal do Vasco precisa de alguns ajustes, mas é um time que chegou a uma final de Copa do Brasil. É um timaço? Não, mas é um time de bons jogadores. Tem um goleiro nível de seleção, tem 2 laterais, sendo que um foi para a seleção, o outro líder de assistências da temporada 2025, você tem um zagueiro da seleção colombiana, você tem um jogador de muita qualidade no meio, que é o Cauã Barros, jogador que voltou e encheu as medidas. Andrés Gomes é um atacante de seleção colombiana, o Ryan, jogador de 80 milhões, você tem o Nuno, você tem o Coutinho, enfim, tem bons jogadores que, é claro, precisam de alguns pequenos toques na titularidade. Mas os reservas, o Vasco tem muita dificuldade. O Vasco tem poucos zagueiros, o Vasco precisa de um reserva mais imediato, apesar de ter o Vitor Luiz para a lateral esquerda. O Vasco tem 2 volantes reservas muito na dúvida, Hugo Moura e Tietê, porque os outros estão lesionados, Jair, Matheus Carvalho, enfim. Então há uma necessidade de se fazer ali uma mudança e investir para se ter um elenco melhor e um elenco mais robusto em termos de opção. Então, alguns jogadores desse elenco atual estão sob o crivo. Não pensem que, porque se reapresentaram. Vamos lá, o goleiro Fusato. Sim, está sob o crivo. É um jogador que veio, jogou de seleção de base, mas não foi bem nas oportunidades que teve. Foi muito mal, aliás. Então, o Fusato está também passando nesse vestibular. Lateral direito, Paulinho.
o lateral esquerdo Leandrinho, o próprio lateral esquerdo Vitor Luiz, Hugo Moura, Tietê, David, o próprio Verratti. Não é que vão passar por um vestibular, mas são jogadores negociáveis. Se pintar alguma coisa, o Vasco não vai deixar de ouvir. Não há jogadores inegociáveis daqueles que hoje, teoricamente, são suplentes no Vasco. Lucas Freitas, enfim, esses atletas precisam render nesse início do ano. A ideia é trabalhar ali com 30, 33 jogadores no máximo, não passar mais do que isso. E como a gente informou aqui, dia 21, o Vasco enfrenta o Flamengo no Campeonato Carioca e vai com o time principal. Vai ser um jogo do vice-campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. Um jogo importante. Não se sabe se o Flamengo vai jogar com o time principal, mas o Vasco vai jogar com seu time A, já se preparando para a abertura do Campeonato Carioca. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.